Que alegria participar de mais um tema do projeto Crescendo em Graça. Temos recebido muitas bênçãos ao nos reunirmos de diferentes maneiras para louvar, estudar a palavra de Deus e renovar nossa entrega ao Senhor como fizeram os pioneiros, cujas histórias estão descritas no livro Paixão, Propósito e Poder. E por falar no livro, como vai a sua leitura? Espero que você esteja desfrutando cada relato. Me impressiona como eles se entregaram a si mesmos e a tudo que possuíam sem reservas por essa causa. Que tremendo legado eles nos deixaram. Esteja sempre com a sua Bíblia em mãos, porque vamos hoje relembrar mais uma incrível história do profeta Eliseu. E juntos vamos ver que lições podemos aprender. Mas antes da leitura da palavra de Deus, vamos orar e pedir as bênçãos de nosso Pai Celestial. Curve sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós rogamos a Tua bênção para o estudo que vamos fazer da Tua palavra. Conduze-nos, ilumina-nos e dá-nos disposição para viver conforme a mensagem que aprendermos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos à leitura do texto de hoje. Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 4, versos 42 a 44. Diz assim: Veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. O verso 38 deste mesmo capítulo, segundo Reis 4, nos informa que o profeta Eliseu estava em Gilgal, em companhia dos estudantes da escola dos profetas que ficava nessa localidade. Essa não é a mesma Gilgal próxima a Jericó, onde Josué e o povo acamparam após cruzarem o Jordão. Provavelmente ela ficava mais perto de Betel, onde também estava outra escola dos profetas. Eliseu visitava periodicamente as 3 escolas, Gilgal, Betel, Jericó. O verso também nos informa que havia fome naquela terra. Ao comentar esse episódio no livro Profetas e Reis, na página 241, Ellen White confirma que era uma época de privação e escassez. O relato imediatamente anterior narra um milagre feito por Eliseu, que salvou um cozinhado que havia sido preparado para os discípulos dos profetas e impediu que eles fossem envenenados. Os dias eram difíceis, desafiadores, como esses que estamos atravessando. Nesses tempos mais trabalhosos, nós podemos aprender como aperfeiçoar nossa fé e confiança em Deus. Quando sopram ventos de aflição, quando atravessamos os vales escuros e sombrios da vida, são sempre oportunidades para apegar-nos mais firmemente ao Senhor Jesus e crescer em graça e fé. O verso 42 fala que o homem que levou os pães e as espigas era de Baal Salisa. Esse era um lugar que ficava nas proximidades de Salisa, cidade da região montanhosa de Efraim, onde Saul foi procurar as jumentas de seu pai, conforme lemos em 1 Samuel 9,4. É a única vez que essa localidade é mencionada na Bíblia. Sabemos também que ela ficava no Reino do Norte, onde os israelitas não tinham um templo consagrado a Jeová. Porém, mesmo nos piores dias da terrível apostasia sob Acabe e Jezabel, quando Elias pensou que somente ele havia permanecido fiel, o Senhor lhe disse que 7.000 não haviam dobrado seus joelhos a Baal, 1 Reis 19, 18. Como adventistas do 7º dia, acreditamos que Deus também tem um remanescente fiel. Apocalipse 12, 17 apresenta o remanescente identificado por aqueles que no tempo do fim, após os 1.260 dias proféticos que terminaram em 1798, surgiriam guardando os mandamentos de Deus e tendo o testemunho de Jesus, que cremos ser a manifestação moderna do dom profético na vida e obra de Ellen White. Vejam aqui a importância da palavra de Deus e do testemunho de Jesus.
Deus também tem um remanescente invisível hoje. São as ovelhas que não são deste aprisco. Sobre elas, Jesus disse: a mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. João 10,16. Mas essa é uma condição momentânea e transitória. O remanescente escatológico será identificado por sua fidelidade e obediência a Deus, enquanto a maioria escolherá a apostasia. Só haverá dois grupos, como nos dias de Elias. Naquele tempo, de um lado estavam os adoradores apostatados de Baal e um resto, ou remanescente fiel, que adorava o verdadeiro Deus, que nem o próprio profeta conhecia. A adoração está no centro da grande crise que haverá no fim do tempo do fim. A maioria se inclinará ante a imagem da besta, mas o remanescente permanecerá fiel, adorando o Deus Criador, mesmo sob a ameaça de morte. Só dois grupos. A qual grupo vamos pertencer? Se, como adventistas do sétimo dia, hoje eu não levo a sério os elementos de adoração, guarda do sábado, louvor, estudo da Bíblia, testemunho, fidelidade nos dízimos e ofertas, quando não temos nenhuma perseguição, como será a nossa reação sob a ameaça de morte? Para a gente pensar. Muito interessante o verso 42 mencionar que os pães levados pelo israelita eram uma oferta das primícias. Com o templo em Jerusalém e a apostasia no Reino do Norte, muitos sacerdotes e levitas haviam se mudado para o território de Judá, ao sul. Eles é que deveriam receber as ofertas das primícias e deveriam usá-las de acordo com as prescrições cerimoniais encontradas em Levítico 23. Não havia previsão para que os profetas recebessem e fizessem uso dessas ofertas, mas alguns piedosos em Israel reconheciam os profetas como representantes do Senhor, a quem levavam as ofertas que a lei requeria fossem dadas aos sacerdotes. As festas solenes de Israel eram momentos especiais de descanso, celebração e adoração. Haviam sido estabelecidas para que o povo de Deus, depois de ter peregrinado no deserto e ter tomado posse da terra prometida, construído suas casas, não viessem a se esquecer que pertenciam ao Senhor. A oferta das primícias geralmente era resultado da colheita da cevada e ocorria no segundo dia da festa dos pães asmos, imediatamente após a celebração da Páscoa. O povo agradecia a Deus pelos frutos que já haviam colhido e pela colheita que viria, especialmente a colheita do trigo. Essa cerimônia possuía um lindo significado. Expressava senso de dependência e gratidão a Deus como fonte de toda boa dádiva. Que linda lição para nós! Preciosa. Davi expressou em sua oração de dedicação das ofertas para a construção do templo um reconhecimento que deveria ser o reconhecimento de todos nós. Tudo vem de ti, disse o rei Davi, 1 Crônicas 29:14. O apóstolo Paulo, no seu discurso em Atenas, falou assim: pois ele mesmo é quem dá vida, respiração e tudo mais, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 25 e 28. Reconhecemos que tudo que temos e somos provém do Senhor? A vida e todas as bênçãos físicas, materiais e espirituais reconhecemos como vindas do Senhor? Como podemos expressar gratidão a Ele por ser o doador e mantenedor da vida? Provérbios 3:9 responde: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Quando o israelita chegou à escola dos profetas, o verso 42 diz que ele entregou sua oferta ao homem de Deus. Esse título, homem de Deus, de lindo significado, ocorre 30 vezes em referência a Eliseu. Vou comentar mais sobre esse título no próximo tema. Ellen White declara que Eliseu foi um tipo do Salvador, do Senhor Jesus, especialmente por combinar em seu ministério o trabalho de curar e ensinar, Profetas e Reis, página 240. Em contraste,
Jesus apreciava muito referir-se a si mesmo como Filho do Homem. Das 94 vezes que essa expressão ocorre no Novo Testamento, 89 são pronunciadas por Jesus. Homem de Deus apontava para o poder por trás das obras e ministérios de Eliseu. Filho do Homem aponta para a missão redentora do Messias. Ao receber a oferta, a reação imediata de Eliseu foi: dá ao povo para que coma. A situação era difícil, de terrível penúria. O profeta poderia ter pensado primeiramente em si mesmo e em suas necessidades. Havia muitos motivos para ele justificar essa atitude. Afinal, não era ele o servo de Deus? Não estava fazendo a obra do Senhor? Ouvi dizer que há um ditado popular no Nordeste que diz: farinha pouca, meu pirão primeiro. E não é assim mesmo que temos a tendência de agir? O egoísmo grita muito alto, mas para os cristãos há uma outra força dominante que deve controlar as ações: o amor de Deus e ao próximo. O conselho de Paulo em Filipenses 2,4 é válido ainda hoje. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Que tremendo desafio! Além de olhar para o Senhor Jesus, contemplar seu sacrifício, louvá-lo e agradecer por tudo que fez por nós, a palavra de Deus nos orienta a adotarmos o sistema de fidelidade como um poderoso antídoto contra o egoísmo que está impregnado em nossa natureza pecaminosa. Olhem o que Ellen White escreveu sobre isso. Deus planejou o sistema de beneficência a fim de que o ser humano se tornasse como seu Criador, benevolente e de caráter altruísta, vindo a ser, afinal, participante com ele da recompensa eterna e gloriosa. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 473. Nosso egoísmo é tão arraigado que preferimos encontrar razões para justificar a escolha de não sermos fiéis dizimistas e nem darmos ofertas regulares. Ao agirmos assim, perdemos grandes bênçãos materiais e espirituais. Como resposta à orientação de Eliseu para servir os pães e as espigas para o grupo que estava ali na escola dos profetas, o servo respondeu: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Verso 43. Essa situação nos faz lembrar do milagre da primeira multiplicação de pães e peixes feita por Jesus. Era tarde e os discípulos queriam despedir a multidão, mas Jesus foi muito claro: dai-lhes vós mesmos de comer. Mateus 14,16. E a resposta deles foi: não temos nada aqui senão 5 pães e 2 peixes. Verso 17. E André ainda perguntou o seguinte: mas o que é isso para tanta gente? Está lá em João 6,7. O relato do Evangelho de Mateus termina dizendo que todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Mateus 14, 20 e 21. O servo de Eliseu olhou com olhos humanos para as primícias, mas o profeta enxergou a mesma oferta de alimentos com os olhos da fé. Para o servo do profeta, a ordem parecia tola e impossível de ser cumprida. Como poderiam 20 pãezinhos de cevada e umas poucas espigas satisfazer a fome de 100 pessoas? Eliseu sabia que o Senhor tinha essa situação difícil sob seu controle. O profeta ordenou que o servo colocasse sobre a mesa os pães e as espigas. E quando a ordem foi obedecida, não apenas houve comida suficiente para todos, como também sobrou. A palavra poderosa do Senhor havia anunciado e realizado o que parecia impossível. Gosto de pensar na reação humana natural quando lemos e ouvimos as orientações do Senhor para separarmos um dia da semana, o sábado, para ser dedicado inteiramente à vontade do Senhor. Ou mesmo quando uma parte de nossa renda deve ser devolvida como dízimo e outra como oferta voluntária.
Nossa primeira tendência é achar que essas são ordens tolas, impossíveis de serem cumpridas. E que Deus, em sua infinita misericórdia e paciência, nos ajude a aceitar o convite que Ele nos faz. Provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34:8, primeira parte. Sim, o Senhor nos chama a experimentar sua bondade, mesmo quando todas as evidências contrariam as circunstâncias. Para não desanimarmos, o convite não vem sozinho, ele vem acompanhado de uma promessa. A segunda parte do verso 8 desse mesmo Salmo 34 diz: bem-aventurado o homem que nele se refugia. Nos é dada a garantia de que seremos felizes se acreditarmos e obedecermos. O Salmo 34 contém lindas promessas, uma mais linda que a outra. Tire um tempinho depois de ouvir essa mensagem para ler ou reler o Salmo 34. Deixe Deus falar ao seu coração. Aceite o seu convite de provar e ver o quanto Ele é bom e responde em oração ao Senhor, aceitando o desafio de ser fiel e obediente às orientações de sua palavra. Eliseu falou por inspiração. Um profeta falando por inspiração sempre profere as palavras de Deus. Há poder infinito em Deus. Seus recursos podem suprir as necessidades de todos. O toque de sua mão ou o poder de sua palavra pode multiplicar a oferta mais escassa e pequena. Foi o poder de Deus que fez os poucos pães e as espigas se multiplicarem até que todos tivessem o suficiente para satisfazer suas necessidades. O Senhor aceitou a oferta e colocou sua bênção sobre ela. E o resultado foi maravilhoso. Foi muito além do que o servo podia imaginar ou desejar. De igual forma, o Senhor abençoa e aceita nossas ofertas. Seja dedicando tempo, talentos ou recursos, o Senhor multiplica nossos esforços e os converte em bênçãos para nós mesmos e para outros. Não devemos olhar para nós mesmos e para nossas limitações, mas devemos olhar para Deus e seu infinito poder de multiplicar o que temos e o que entregamos para a sua causa. O que temos em mãos pode parecer completamente inadequado para satisfazer as necessidades das pessoas, mas Deus se encarregará de transformar e multiplicar o pouco em muito e o muito em bastante. Ellen White escreveu o seguinte a respeito desse milagre: Ele multiplicará por sua bênção a dádiva que lhe é levada com gratidão e oração, como multiplicou o alimento dado aos filhos dos profetas e à multidão cansada. Profetas e Reis, página 243. Há ainda mais uma preciosa lição que podemos extrair dessa história. Ela termina dizendo que comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor, verso 44. O céu está mais perto da terra, além do que se pode ver. Deus está interessado em suprir nossas necessidades muito mais do que imaginamos. Suas promessas são tão reais como seus mandamentos e instruções. O apóstolo Pedro afirmou: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. O que preocupa você, meu irmão? O que aflige seu coração, minha irmã? Leve isso ao Senhor em oração, com a certeza de que o Senhor cuidará de sua dor e da sua angústia. Gosto muito das promessas encontradas nos escritos do apóstolo Paulo, que passou por experiências muito angustiantes na vida. Talvez eu esteja pregando justamente para alguém que está atravessando por um desses momentos extremos, desafiadores, angustiantes. Leiam comigo o que Paulo escreveu. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4,19. Posso ouvir um amém à distância aqui de vocês? Ora, diz ainda o apóstolo, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais
do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Efésios 3:20. Podemos dizer um amém? Amém. Glória a Deus. Que maravilha, queridos irmãos, que preciosas promessas, que conforto saber que o nosso Pai Celestial promete suprir cada uma das nossas necessidades e que vai fazer por nós muito mais, abundantemente, além do que pedirmos ou pensarmos. E foi pensando nessas lindas promessas que escolhi a história de hoje, extraída do livro Paixão, Propósito e Poder. Stephen Nelson Haskell foi um pioneiro que deixou preciosos legados para a nossa igreja, fruto de sua dedicação à obra do Senhor. Vamos conhecer um pouco mais de sua vida e realizações. Stephen Haskell deixou preciosas contribuições para a nossa igreja. Ele e a esposa Mary fundaram a primeira Sociedade Missionária de Tratados, que tinha como objetivo facilitar a distribuição dos livros publicados pela editora adventista e contribuir com a evangelização, especialmente nas cidades maiores. Ele organizou e promoveu inúmeras dessas sociedades, que depois se tornaria no Departamento de Ministério Pessoal como nós o conhecemos hoje. Ele também foi o criador do sistema de distritos pastorais que a igreja ainda utiliza em todo o mundo. Ele popularizou o sistema de ministrar estudos bíblicos por meio de perguntas e respostas que a igreja tanto utiliza nas suas classes bíblicas. Ele não foi o autor, mas ele tornou isso um método muito apreciado e aceito. Foi sempre um líder dinâmico e generoso. Serviu como presidente de várias associações nos Estados Unidos. Ao lado de Percy Magen, durante quase 2 anos, 1889 e 1890, ele percorreu o mundo com o propósito de mapear os territórios das futuras missões adventistas. Sua motivação missionária o levou a aceitar chamados para trabalhar na África e na Austrália, mesmo estando viúvo. Longe de seu país e sem uma companheira, sentia-se muito só, mas sempre foi confortado com as mensagens de Ellen White. Na verdade, Stephen Haskell recebeu mais cartas dela do que qualquer outra pessoa fora da família White. Por fim, a irmã White o ajudou a encontrar uma nova esposa, que lhe foi uma abençoada companhia na obra do Senhor. A neta mais velha de Ellen White, Ella Robinson, escreveu um livro sobre a vida de Stephen Haskell e conta que certa vez, enquanto seguia seu itinerário pelo estado da Geórgia, o pastor Haskell sentiu-se impressionado a descer do trem de maneira abrupta, inesperada, numa estação que estava praticamente deserta. Como não havia ninguém na estação, ele e o seu companheiro oravam silenciosamente ao lado da bagagem, esperando para ver o que Deus havia reservado para eles naquele lugar. De repente apareceu um carro. O motorista os cumprimentou e perguntou: "Estão esperando alguém?" "Não", disse o pastor Haskell, "mas talvez você saiba nos dizer se há adventistas do 7º dia por aqui." "Ah, sim", disse o homem, "há uma família que mora a cerca de 10 quilômetros daqui. Ficarei contente em levá-los lá." Ao chegarem, bateram a porta várias vezes, até que ouviram uma voz frágil convidando para entrar. Logo perceberam que havia alguém doente naquela casa. A mãe e as 2 filhas estavam enfermas e a mãe já bastante debilitada. O pastor Haskell tomou sua Bíblia, leu algumas promessas e orou por elas. Essa família cuidava de uma escola que ficava ao lado da casa delas e servia toda a comunidade que vivia ali nos arredores. Na manhã seguinte, quando as crianças chegaram na expectativa de terem suas aulas, foram recebidas pelo pastor Haskell, que explicou a situação das professoras e dispensou aquelas crianças por 2 semanas. Anos mais tarde, aquela mãe contou a ela, neta de Ellen White, que bênção foi a chegada do pastor Haskell à sua casa naquele momento tão difícil para elas. Uma prova do espírito de dedicação e entrega dos talentos e bens dos pioneiros aconteceu quando o pastor Haskell trabalhava em South Lancaster,
na costa leste americana. Ele e sua primeira esposa haviam lutado e economizado por mais de 20 anos para pagar a casa própria. Logo após quitarem o financiamento, ficaram sabendo de uma crise financeira em Battle Creek, então sede da Associação Geral. Havia uma necessidade urgente de $3.000. Com espírito de oração e alegria, Haskell e sua esposa refinanciaram sua casa e mandaram o dinheiro para a sede da igreja. Posteriormente, ele reconheceu que no momento foi uma grande prova para eles, mas que Deus lhes havia recompensado 10 vezes mais em todos os sentidos. Que tremenda experiência! Que o Senhor impressione o nosso coração a vivermos uma vida de fé e confiança na palavra de Deus. Vimos nesta mensagem que Deus sempre teve um remanescente fiel e não é diferente hoje. Cremos no remanescente escatológico, que permanecerá fiel no tempo do fim, quando somente 2 grupos existirão. A qual grupo vamos pertencer? As primícias expressavam tanto gratidão e reconhecimento a Deus. Reconhecemos que tudo quanto somos e temos vem do Senhor. Eliseu deu um lindo exemplo ao entregar a oferta para alimentar os estudantes. O seu servo não teve fé, mas nós somos chamados a crer e viver de acordo com a palavra profética. Vimos também que Deus ouviu a oração de seu servo e multiplicou os alimentos e atendeu e satisfez a todos. O Senhor nos chama para viver uma vida de fidelidade na guarda do sábado e na devolução dos dízimos e ofertas voluntárias. O Senhor promete multiplicar tempo, talentos e recursos para dedicarmos à igreja. Existem lindas e preciosas promessas na Bíblia que falam do cuidado de Deus por nós. A história de vida e dedicação de Stephen Haskell é um grande exemplo para todos nós. Que Deus traga paz e alegria ao nosso coração, ao renovarmos a decisão de entregar a nossa vida a Ele e à sua igreja, de pôr aos seus pés tudo o que somos e temos. Que o Espírito Santo nos ajude a vencer o egoísmo paralisante de nossa natureza pecaminosa. Que a graça do Senhor Jesus nos conforte e fortaleça. Quero convidar você a orar. Pai querido, te agradecemos mais uma vez por termos sido abençoados com o estudo da Tua Palavra. Ajuda-nos, Pai, a renovarmos a nossa decisão de fidelidade, de entregarmos a Ti tudo o que temos e somos em reconhecimento a tudo que o Senhor tem feito por nós. Guarda o nosso povo, protege a nossa gente e abençoa-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe.